atrás, eu trabalhei numa dessas empresas multinacionais gigantes, sabe? Dessas da Fortune 500, marca fantástica, marca conhecidíssima, não quero falar o nome da empresa aqui. Na época já tinha lá várias coisas moderninhas, dar inveja para os amigos meus que tinham outros empregos em outros lugares. Eu podia sair para resolver problema no meio do dia, eu podia trabalhar de casa eventualmente, não era uma coisa assim tão simples quanto é hoje. Eu tinha um plano de saúde legal, previdência privada de lá mesmo, eu tinha um ticket legal, né? E aquele pacote todo. Fora isso, tinha também um bando de benefícios, assim, vou dizer assim, um pouco diferentes, né? Que eram específicos desse tipo de empresa, assim, que eram bem maneiros. Eu tinha desconto em hotel, sabe, e aluguel de carro quando eu queria viajar para o exterior, seja fosse a turismo, né, a passeio ou fosse a trabalho. Rolava até uma certa facilidade de tirar visto para os Estados Unidos, a empresa americana. Tamanha a reputação dessa empresa que eu trabalhei, né, super legal e tal. Agora, por mais legais que fossem essas características aí, foi chegando um certo momento que eu fui me dando conta que a cultura de trabalho ali, pelo menos nos limites do departamento, até onde eu enxerguei aqui na área do Brasil, aqui, né? Eu estava trabalhando numa cultura que era tóxica. Foi uma experiência assim bem desagradável, mas foi importante para a minha formação, meu desenvolvimento, meu amadurecimento. No papel era tudo lindo na empresa. Declaração de missão, marca campeã de valor no mundo, né? A ideia de melhorar a vida das pessoas, de fazer work-life balance, progressão de carreira justa, meritocracia, tinha plano de carreira, né? Tudo mais, tudo esse tipo de coisa. Só que na prática, rolava até situação de lobby bairrista da cidade aqui para promover prioritariamente filho e amigo de funcionário, né, que era antigo ali na empresa e tal. Até isso rolava. Não é que fosse uma coisa impossível de crescer na carreira num ambiente assim. Era possível sim e é. A questão é que pessoalmente, né? Pessoalmente eu era isso era contra os meus valores, né? Era contra os meus valores pessoais eu me comportar do jeito que eu ia precisar me comportar para ganhar influência ali na política e ir crescendo na carreira ali. Fora isso, os cargos nas próximas linhas hierárquicas dentro daquela divisão daquela empresa enorme, né? Aqueles cargos não eram coisas assim que me inspiravam muito, não era o meu sonho de ser. Não tinha uma ideia muito clara também, né? Eu vou ser sincero, eu achava o trabalho chato pra caramba. Mas assim, eu recebia lá um dinheirinho que cobria, vou dizer que cobria as expensas, né? Um dinheirinho legal. E tinha esse tal desses benefícios aí, ninguém esquentava muito a cabeça com nada, tinha uma certa solidez, era uma empresa entre as mais antigas do mundo também, né? E a própria circunstância de trabalho ali era difícil você ser mandado embora, tinha que fazer muita força, né? Por incrível que pareça, para muitos que estão me assistindo aí, a gente ficar fazendo o mínimo necessário para ninguém perturbar a gente, essa ideia, né? E tentar ficar em paz com isso, pode soar legal, mas isso não é uma boa estratégia de bem-estar e de estilo de vida. Eu posso te dizer, como alguém que viveu essa experiência, que essa é a receita para angústia e para insatisfação. O que acontece é o seguinte: eu estava fazendo pós-graduação na época, era isso mesmo, eu estava fazendo pós-graduação na época, né, Fundação Getúlio Vargas. E fora isso, eu sempre fui um devorador de livro, né, de desenvolvimento pessoal, de filosofia, eu gostava muito disso. Eu trabalhava o básico lá e ocupava o tempo livre para me aperfeiçoar. Só que não era para aquela empresa. O meu aperfeiçoamento era para mim e para aquilo que eu queria, não era para aquela carreira. A partir do momento que eu fui percebendo aquela insatisfação, eu comecei a trabalhar para mim. Né? Na verdade, eu estou sempre trabalhando para mim, só que a empresa não estava mais no horizonte. Eu fiz essa minha pós-graduação na fundação lá, na FGV aqui no Rio, e eu fiquei amigo de um professor na época. O cara era um gênio, né? É um gênio aí ainda, do empreendedorismo. Né? Ele foi cofundador daquele site KD e tudo, né? Ele é uma autoridade em gestão de projetos aqui, agora trabalhando com metodologia ágil e tudo.
Ele conhecia os caras que investiam em startups do Silicon Valley. Eu cheguei a conversar com 5 desses caras em um evento aqui que teve aqui no Rio de empreendedorismo e tal. Pena que eu não tinha inventado nenhum negócio das Arábias, ou sei lá, ou um Facebook novo, alguma coisa assim, uma startup revolucionária. Não era nem do meu... Mas foi legal ouvir esses caras dizerem que a grana deles vai para a mão de quem inventar alguma coisa que seja escalável, assim, o termo deles é worldwide, para o mundo inteiro, né? Foi uma experiência super legal. Agora, esse meu professor, ele me chamou 2 vezes para trabalhar com ele, né? Na primeira eu não gostei muito, nem fui. Ele me viu, né? Ele viu em mim a semente desse cara que eu sou hoje. Eu acho que uma coisa legal que eu devo muito a ele. O que eu entendo, as minhas habilidades, a minha maneira de ver as coisas, ele enxergou essa pessoa que eu sou hoje. Na primeira vez eu fui numa reunião com ele e ele tentou me vender uma ideia. Ele apresentou slide e tudo. Fez lá, slide sim, na verdade desenhou, né? O trabalho com ele era de consultoria de negócios. Ele queria que eu fosse um dos consultores dele e que ganhasse por projeto trabalhado, fora as comissões por negócios fechados e tal, venda, né? Vendo ele, vendo qualquer tipo de serviço, eu ia ganhar comissão também. Eu lá no meu confortozinho, na minha segurança da mega empresa, né? Cobrindo as expensas, né? Eu disse que eu nunca tinha trabalhado com aquilo, porque a minha remuneração não tinha como eu viver esperando nesse momento uma remuneração toda variável. Dizendo de um outro jeito, eu queria começar primeiro, né, no primeiro dia de trabalho. Como é que eu ia começar o primeiro dia de trabalho sem saber se eu ia receber sequer um centavo no mês seguinte? Se eu ia conseguir fazer? Não tinha essa segurança. Tava lá no conforto? Não. Aí eu agradeci ele e falei, Só que eu fiquei lá no meu cubículo de analista de documento pros gringos lá. Beleza. Mas aí passaram 2 meses. Após foi indo bem, né? Eu gostava muito de todo o esquema lá da pós. Eu tinha muitos amigos fera, muito network natural ali, muita alegria, né? Aquela pós-graduação foi maravilhosa. A FGV é uma instituição fantástica. Foi quando eu estava de férias na empresa lá, que o professor ele me ligou e me fez uma proposta que eu não podia recusar. Parafraseando aqui o Don Corleone, lá o poderoso chefão. Falou assim, Carlos, quanto é que você quer para vir trabalhar comigo? Só me fala que a gente fecha. Imagina, primeira vez que eu escutei, eu nunca imaginava que eu ia ouvir isso, né? Fiquei assim. Eu tava num shopping na hora, sabe? Tava um familiar meu, uma pessoa familiar minha. E eu tive que pedir 5 minutos pra ele. Peraí, eu já te ligo. Deixa eu arranjar um lugar melhor pra retornar a ligação. Mentira, essa era pra eu poder me atinar, né? Era pro meu queixo voltar a fechar, digamos assim. Eu tava pasmo, né? Como é que eu ia falar com ele? Deixa eu me recompor aqui, né? Eu nunca tinha imaginado, né, como eu te falei, eu nunca tinha imaginado receber uma oferta assim, né, até então. Isso é uma coisa super fantástica. E era pro tipo de trabalho que eu entendia na hora ser o que eu queria mais fazer na minha profissão. Eu sou formado em administração de empresa, eu falei, nossa, eu queria ser um consultor de negócios, né, essas coisas de startup também ali. Eu não fiquei nem mais um mês na empresa lá grande da Mega, né, com zilhões de benefícios e estabilidade. Eu não fiquei nem mais um mês lá. O professor tinha feito era só fechar um projeto em que eu fosse trabalhar, ele já me setou naquele projeto, que me pagasse por um tempo suficiente até eu fazer meus próprios negócios. Aquele projeto já tinha uma questão de eu ir lá frequentemente na semana, eu e ele e tal, e eu ia receber. O professor foi meu arauto nessa minha jornada pessoal. Sem ele eu teria ficado onde era seguro, uma situação que drenava a minha alma. Muita gente já ouviu falar nesse termo, né? A mensagem que eu ouvia a empresa dizer para todo mundo que trabalhava para ela era a seguinte, olha só, era uma mensagem assim tácita, né? Claro que não era no ostensivo, falava assim a empresa, você não tem valor algum, preste atenção. Tem uma fila sonhando para entrar aqui no seu lugar, lá fora você não vai conseguir nada. Tenha medo de perder o que eu te dou, só eu te dou isso. O único caminho para crescer é receber a aprovação dos seus superiores hierárquicos aqui. E a última coisa, ela falava assim, faça o seu trabalho, entre na linha e com tempo e sorte você talvez cresça na carreira. Era a mensagem que estava ali, tá entendendo?
Era ruim trabalhar com essa mensagem o tempo todo na cabeça. Eu acabei nem ficando muito tempo trabalhando com esse meu professor, que eu saí dessa empresa e fui trabalhar com ele feliz, né? Eu logo me encontrei nesse caminho que eu tô hoje, que eu tô trilhando hoje, porque eu fui me descobrindo no próprio trabalho com ele. Eu não sabia que existia isso que eu tô fazendo hoje, né? E eu não troco esse trabalho por nada, cara, posso te falar isso. Você deve ver isso no meu rosto aqui. Toda gratidão ao meu arauto, vou dizer isso, por me tirar do meu conforto, da minha prisão, que era mais mental do que qualquer outra coisa. Mas deixa eu continuar. Quando eu fui fazer a entrevista de desligamento com a gerente-chefe, lá da empresa antes desse meu professor, trabalhar com esse meu professor, né? Com a chefe do meu chefe que eu fui fazer essa entrevista, ela me perguntou por que eu estava saindo da empresa. Como assim alguém poderia querer sair daquela empresa, né, que no papel era tão maravilhosa, que tinha tantos benefícios? Aí eu disse a ela o seguinte: olha, faz uns 18 meses, pelo menos, trabalhava bem mais tempo do que isso, faz uns 18 meses que eu me dei conta de que o ambiente interpessoal aqui ele é tóxico. Tem muita gente reclamando o tempo todo e tudo. Discurso nas reuniões fala o contrário dessa toxicidade, mas na prática a coisa é bem diferente. O que eu mais ouço é as pessoas se mostrarem insatisfeitas, blá blá blá, reclamação, tal, nas conversas informais, e repetirem os jargões dos superiores nas reuniões oficiais. Quando conta, elas falam jargões e no fundo elas reclamam. Quando eu percebi isso, ao invés de eu trabalhar para ser promovido, eu comecei a trabalhar para mudar de trabalho, para mudar dessa área de carreira. Eu estou saindo porque eu tive sucesso nisso. Isso que eu falei para ela. Até que ponto, perguntei a ela, as pessoas abaixo de você estão motivadas a se desenvolverem para crescer na carreira dentro dessa empresa aqui? Ou elas estão fazendo planos, ou será que elas estão fazendo planos para abandonar o barco na primeira oportunidade? E estava acontecendo isso na época, muita gente indo embora. Né? Eu tenho um cara do meu time que foi trabalhar no Google e tudo na época. Quantos não trabalham, né, extremamente insatisfeitos por isso, só permanecem aqui porque eles se sentem sem opções melhores? Eu perguntei a ela também. Né? O que mais? Você que ouviu essa minha história agora, falando com você agora, né? Você que ouviu essa minha história, se você estiver numa situação parecida, em que você esteja se sentindo preso profissionalmente, isso é muito comum, né? A dica que eu te dou é você trabalhar para desenvolver as habilidades, as competências e as soft skills da versão de você mesmo que estaria trabalhando com aquilo que você mais gosta em altíssimo nível, sem parar. A coisa vai acabar acontecendo se você estiver nesse rumo. Esse desenvolvimento ele vai fazer você mudar a percepção do tempo em que você precisa sustentar as condições de vida que você hoje não acha ideais. É uma questão de você encontrar propósito no sofrimento. Ele deixa de ser sofrimento e passa a ser uma dor, que faz parte. As dores e os desconfortos que você enfrenta todos os dias no seu emprego atual, que é o emprego errado, digamos assim, entre aspas, elas vão ter um significado claro. E por isso, elas vão deixar de se tornar sofrimento em si. Você vai comer o desconforto, né, e o clima irritante da empresa no café da manhã, sem precisar mastigar. Tá entendendo? Isso vai acontecer naturalmente. Você vai estar empolgado com a tua vida, mesmo que a empresa não favoreça isso. Os estudos e aprendizados que você tiver, a partir do momento em que eles estão moldados pela tua escolha legítima do que você quer fazer de verdade e por que versão de você, em termos de capacidades profissionais, você quer se tornar. Vão te prover de uma experiência única de prazer na atividade em si mesma. Aquilo que você está fazendo vai te dar um prazer fantástico. Isso aí é experiência autotélica. A definição de experiência autotélica, o famoso estado de flow, de fluxo. Cada dia que você for passando vai ser um momento empolgante, em que você aprende mais alguma coisa, que você mesmo valoriza, inclusive, isso que é o importante. Não o que os outros querem, que você valoriza. Cada dia vai ser mais um passo, mais uma pincelada na tela que faz o seu sonho ganhar uma forma diferente, mais bonita, mais cor. Tá entendendo? Aí, e quando você menos esperar, o seu próprio arauto, com certeza, ele vai te convidar para a sua verdadeira aventura. Quanto você quer para aceitar trabalhar aqui? Se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixa o teu like aqui embaixo,
Deixa um tamo junto aqui no comentário, por favor. Isso faz esse vídeo aparecer para mais pessoas. Considera também que se inscrever, então, se esse conteúdo de desenvolvimento pessoal e realização pessoal te interessa. Tá bom? E você que me acompanha sempre, obrigado mais uma vez pelo prestígio da tua audiência e da tua inscrição. Você que faz a diferença aqui, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.